Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre sistemas lineares, mas agora vai ser outro tipo de método. Enquanto nas aulas anteriores a gente estudou métodos que eram exatos, que eles forneciam a solução exata a menos de erros de arredondamento, esses métodos eram em geral baseados na eliminação gaussiana. Agora a gente vai falar sobre métodos iterativos para resolver sistemas lineares, certo? Então, métodos iterativos lembra muito os métodos que a gente usou para achar zeros de funções, para obter aproximações de zeros de funções. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai ter uma sequência de aproximações que vai convergir para a solução do sistema, beleza? Então, a gente não vai mais ter a solução exata do sistema, a gente vai ter uma aproximação da solução, e a gente consegue fazer com que essa aproximação chegue tão perto da solução quanto a gente quiser. Beleza? Então vamos ver o que é que a gente vai fazer. A gente vai começar, como de costume, com um sistema A vezes x igual a B. Lembrando, A é a matriz dos coeficientes, x é a matriz das incógnitas. Lembrando, o x é quem? X é um vetor, x1, x2, x3, etc. Tá? Aqui supondo que só tinham três variáveis, tá? Mas se tivesse mais, aí teria x4, x5 e assim por diante, certo? E B é a matriz dos termos independentes do sistema. O que eu quero aqui é fazer com que esse sistema, essa minha equação matricial aqui, se transforme em uma equação na seguinte forma: x igual a c vezes x mais d. Beleza? Ou seja, se eu considerar uma função φ de x igual a c vezes x mais d. Então, o que eu estou dizendo aqui é que x, a minha solução do sistema, ela é exatamente um ponto fixo da função φ de x, certo? Eu tenho x igual ao φ de x. Tá? Então, eu estou trocando o problema de achar quem é uma solução do meu sistema, certo? Pelo problema de achar quem é o ponto fixo de uma função, só que agora é uma função matricial. Todo mundo que aparece aqui é matriz. O A é matriz, o X é matriz, o B é matriz, o C é matriz e o D também é uma matriz, tá? Então, isso aqui vai ser um método de ponto fixo, assim como os métodos que a gente estudou lá na parte de zeros de funções, certo? Então, a gente tem que estudar aqui como que a gente vai achar quem é que é essa matriz C. E também quem é que é essa matriz D aqui. Mas desde que a gente consiga escrever o sistema dessa forma, e o sistema satisfaça algumas condições, a gente vai ser capaz de achar uma aproximação para a solução fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes. A gente escolhe uma aproximação inicial x0, certo? Que a gente escolhe, e depois a gente define xn mais 1 como o φ de xn. Beleza? Então, é essa ideia aí. É a mesma ideia que a gente fazia nos métodos de zeros de funções. Então, a primeira coisa a fazer é descobrir quem que vai ser a função φ da gente. Partindo do sistema, como que eu vou fazer com que o sistema se transforme em uma equação dessa forma aqui? Então, a gente vai utilizar nessas próximas aulas, vão ser dois métodos. O método que a gente vai estudar hoje se chama método de Gauss-Jacobi. Como que funciona esse método? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai iniciar com o sistema linear, na sua forma extensa mesmo, certo? Então, digamos que o meu sistema é assim. Eu tenho A11, x1, mais A12, x2, mais A13, x3. Vamos supor que são apenas três equações e três incógnitas. Então, igual aqui ao B1. Se fossem 4 equações e 4 incógnitas, 10 equações e 10 incógnitas, funciona do mesmo jeito, mas dá para a gente entender já como que o método funciona se forem 3 e 3, tá? Segunda equação seria o quê? Seria A21, x1, mais A22, x2, mais A23, x3, igual ao B2, certo? E A31, x1, mais A32, x2, mais A33, x3,
3 igual a B3. Então aqui está o meu sistema, 3 equações e 3 incógnitas. Eu vou fazer com que esse sistema se torne algo desse tipo aqui. E a ideia do método vai ser fazer o seguinte. Na primeira equação, eu vou isolar a minha primeira variável, x1. Aí eu estou, claro, admitindo, né, que o A11, que esse coeficiente que aparece aqui, não é zero, para que eu possa dividir tudo por A11, para eu isolar realmente aqui o x1. Na segunda equação, eu vou isolar a segunda variável, vou isolar o x2. Então, eu também estou admitindo que o A22 é diferente de zero. E na terceira equação, eu vou isolar o x3, vou isolar a terceira variável, então eu estou admitindo que o A33 é diferente de zero. Então, em geral, na iésima equação, eu isolo a iésima das variáveis, certo? Na décima equação, eu vou isolar a minha décima variável. Como que vai ficar? Bem, fazendo isso, na primeira equação, eu vou ter o quê? Vou ter x1 igual a quem? Eu vou jogar todos os outros lá para o outro lado e vou dividir todo mundo pelo A11. Então, vai ficar 1 sobre A11, certo? Vezes. Já tinha o B1 aqui, aí menos A12 x2 menos A13 x3. Espera aí que ficou meio feio aqui, deixa eu ajeitar. Menos A13 x3. Pronto. Segunda equação, eu vou isolar o meu x2. Então, eu vou passar todos os outros para o outro lado e dividir tudo pelo A22. Então, vai ficar x2 igual a 1 sobre A22, beleza? Vezes. Aí já tinha B2 aqui, aí menos A21x1, passei para lá, menos também ó, A23x3, também passei para cá. Maravilha. Na última eu isolo o x3, então vou ficar com x3 igual a quem? Vou jogar esses dois aqui para o outro lado e vou dividir tudo pelo A33. Então eu vou ter 1 sobre A33, certo? Vezes, aí eu vou ter B3 menos A31x1 menos A32x2. Pronto. Não está muito na cara ainda, mas a gente já fez tudo que a gente precisava. Vamos ver. Repara que eu preciso de quê aqui? Ó? Eu tenho que, de um lado do meu sistema agora, eu tenho que ter o vetor x. Então, eu tenho que ter x1 na primeira equação, x2 na segunda e x3 na terceira. É exatamente o que eu tenho aqui. Ó. Isso aqui do lado esquerdo é exatamente o vetor x, certo? Na primeira posição tem o x1, na segunda tem o x2, na terceira tem o x3. Vamos ajeitar o lado direito agora para ver quem que vai ser a matriz C e quem que vai ser a matriz D, beleza? Então, eu vou apagar essa parte aqui inteira, que eu não vou mais precisar por enquanto. Aqui também. Então, vê, ó. Repara que dá para a gente escrever isso da seguinte maneira. Digamos que C seja a seguinte matriz. Bem, eu vou olhar para o lado direito aí do meu sistema e vou olhar apenas para os termos que envolvem as minhas variáveis. Então, eu não vou mexer aqui com B1, não vou mexer com B2, nem com B3. Então, na primeira equação aqui, ó, só do lado direito, tá? Qual que é o coeficiente do meu x1? Ele não aparece aqui, né? Quer dizer que o coeficiente dele é zero. Então, aqui eu vou ter zero. Na primeira equação, no lado direito só, quem que é o coeficiente do x2? É menos A12, que tem aqui, certo? Sobre A1. Então, aqui eu vou ter menos A12 sobre A11. Quem que é o coeficiente do x3 agora, nesse pedaço aqui? Aí eu tenho menos A13 sobre A1. Então, coloco aqui. Menos A13 sobre A1. Segunda equação agora. Nessa parte aqui, ó, quem que é o coeficiente da minha primeira variável? Do x1. Então, vai ser menos A21 sobre A22. Menos A21 sobre A22. Vamos melhorar essa primeira linha aqui para ficar tudo alinhadozinho, tá? Então, vamos passar isso aqui mais para cá também um pouquinho.
Agora sim. Certo? Aí agora, na segunda linha aqui do lado direito, quem que é o coeficiente do x2? Ele não aparece aqui, né? Quer dizer que é zero. Tá? E na segunda equação ainda, quem que é o coeficiente do x? É 3 aqui, é menos A23 sobre A22. Menos A23 sobre A22. Finalmente, na última equação, nessa parte aqui, quem que é o coeficiente do x1? É menos A31 sobre A33. Então, menos A31 sobre A33. Coeficiente do x2 agora. Eu vou ter menos A32 sobre A33. Finalmente, o coeficiente do x3 é quem? Ele não aparece aqui, então é zero. Então, essa aí é a minha matriz C. Se eu multiplicar C por x1, x2, x3, vai dar o quê? Vai dar 0 vezes x1, mais isso aqui vezes x2. É justamente o coeficiente que eu tenho aqui, ó, do x2 na primeira equação. Mas esse termo aqui, vezes o x3, é exatamente o coeficiente que eu tenho para o x3 na primeira equação. Se eu multiplicar isso aqui pelo x1, x2, x3, eu vou obter essa parte aqui do sistema inteiro, tá? Isso aí, claro, tudo dividido, né, pelos respectivos coeficientes. Agora, quem que é a matriz D? É a matriz que não depende das variáveis no lado direito. Então, vai ser quem? Na primeira equação, quem é que não depende de nenhuma variável? Vai ser o B1 sobre A11. Segunda equação, quem é que não depende de nenhuma variável? Aí vai ser B2 sobre A22. E na terceira equação, eu vou ter B3 sobre A33. Certo? Então, se eu usar essa matriz C aí e essa matriz D, então eu fiz com que o sistema passasse de AX igual a B, passasse para quem? Passasse para X igual a CX mais D. Agora, o meu desafio é achar quem é um ponto fixo para essa equação aqui, onde C é essa matriz aqui e D é essa matriz aqui. Certo? Então, eu tenho que começar com alguma aproximação inicial, beleza? O fato de o sistema ser linear vai me garantir que, se o método for convergente, se ele realmente funcionar, certo? Vai ter uma certa propriedade que a gente vai precisar analisar para a matriz C. Se essa propriedade for satisfeita, que eu vou dizer daqui a pouco qual é, eu já tenho a garantia de que o método funciona, de que a sequência de aproximações vai ser convergente, independente da aproximação inicial que a gente escolher. Portanto, a gente pode escolher sempre iniciar da origem, não vai ter problema nenhum, certo? Então, a aproximação inicial agora não importa. Isso aí é uma vantagem que a gente tem justamente por o sistema ser linear, tá certo? Esse problema de ter que começar perto da raiz ou da solução ocorre se eu tiver um sistema ou alguma equação que não seja linear. Aí ela fica bem mais difícil, certo? Beleza, então quando eu sei, tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente pode escolher a aproximação inicial como qualquer ponto, qualquer vetor, certo? Qualquer coisa que faça sentido, obviamente, né? Se eu estou com 3 variáveis, eu vou escolher qualquer vetor aqui que tenha 3 coordenadas, certo? Se eu estou com um problema que tem 10 variáveis, então eu posso escolher aqui qualquer coisa que tenha 10 coordenadas, beleza? Um vetor que seja com 10 linhas e uma coluna. Então eu vou fazer agora o xn mais 1 vai ser igual ao φ de xn, onde quem é que é φ, né? A gente vai ser simplesmente c vezes xn mais d. Então é aplicar isso aqui, certo? Maravilha. Então, o que é que tem que acontecer com a matriz C para que isso funcione? A matriz C tem que ser o que a gente chama de C tem que ter diagonal
estritamente dominante. Diagonal estritamente dominante. Então, dizer o que significa ter diagonal estritamente dominante é mais fácil com um exemplo do que com definição mesmo, né? Vai ficar mais fácil a gente olhar para um exemplo aqui. Ó. Olha para essa matriz. Vamos chamar... No caso não é nem C, seria a matriz A. Então, A tem que ser diagonal estritamente dominante. Se a matriz A for diagonal estritamente dominante, então a gente tem a garantia de que a sequência de aproximações vai convergir, independentemente de qual for a aproximação inicial. Então, vamos supor que A seja essa matriz aqui. Ó. Vamos explicar o que é que significa a matriz ser diagonal estritamente dominante com um exemplo. Digamos que aqui eu tenho 6, aqui eu tenho menos 2, aqui eu tenho menos 3. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 7, aqui eu tenho 4, por exemplo. Aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho mais 1, vamos dizer assim, e aqui eu tenho 3. Para a gente ver se a matriz ela é diagonal estritamente dominante, a gente vai olhar para uma linha de cada vez. Esquece o termo que está na diagonal, certo? E olha para os módulos de todos os outros termos que tem. Se eu olhar para o módulo de menos 2 e somar com o módulo de menos 3, que são os outros caras que estão aqui na minha linha 1, essa soma aí dá 5, né? E 5 é menor do que o módulo de 6. 5 é menor do que o módulo do cara que está na diagonal, certo? Na segunda linha, o que é que eu vou fazer? Eu esqueço o cara da diagonal. Somo os módulos dos caras que não estão na diagonal. Então, eu vou ter módulo de 1 mais módulo de 4. Isso aí também dá 5. E 5 é menor do que o módulo do cara que está na diagonal, certo? O módulo da diagonal, o módulo do cara que está na diagonal é 7. 7 é maior que 5. Mesma coisa na terceira linha. O módulo de menos 1 mais o módulo de 1 dá 2. E 2 é menor que 3. Certo? Então, dizer que a matriz é estritamente diagonal dominante ou que ela tem uma diagonal que é estritamente dominante, significa que em cada uma das linhas da matriz, a soma dos módulos dos elementos que estão fora da diagonal é sempre menor do que o módulo do cara que está na diagonal. Esse exemplo aqui ilustra isso muito direitinho, tá? Agora, por exemplo, se eu tivesse a matriz B, vamos supor que ela fosse a mesma matriz aí que a matriz A. Fosse 6, menos 2, menos 3, aqui fosse 1, aqui fosse 4, só que aqui, digamos que fosse menos 2, tá? E aqui fosse menos 1, 1 e 3, beleza? Então, se eu olhar para a segunda linha, aí se eu somar o módulo de 1 com o módulo de 4, a soma dos módulos dos termos que estão fora da diagonal, isso aí dá 5. E o módulo da diagonal é igual a 2. Quem é maior agora é a soma dos módulos fora da diagonal. Então, essa matriz B aqui não é estritamente diagonal dominante. Beleza? Por outro lado, a matriz A, ela é estritamente diagonal dominante. Ser estritamente diagonal dominante vai ser fundamental para que o método de Gauss-Jacobi funcione, para que a sequência de aproximações que a gente está produzindo realmente seja convergente e vá para a solução do sistema. Beleza? Então, isso aí é algo que a gente vai ter que verificar. Tá? E pode começar com qualquer aproximação inicial. Então, nos exemplos, em geral, a gente vai começar sempre da origem. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre critérios de parada. O que é que a gente faz para saber se já está na hora de encerrar o método ou não? Beleza, então a gente vai olhar ainda para as distâncias entre aproximações sucessivas. Beleza? Só que agora não é tão fácil mais a gente medir distância, né? Na reta, né, quando era um problema que tinha uma dimensão só, era mais fácil. Agora a gente vai
a gente tem várias possibilidades de distâncias, de normas, porque a gente está agora em um espaço vetorial. A gente está no Rn, no R2, no R3. Bem, e como é que a gente vai falar, então, sobre os critérios de parada? Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fazia com o método de Newton ou com os métodos de ponto fixo. A gente vai olhar para a distância entre a aproximação atual e a aproximação anterior. O que a gente vai fazer aqui vai ser bem parecido. Vê, digamos que a minha aproximação atual seja xk igual ao seguinte vetor: xk1, xk2, xk3. Isso aqui não significa que é um expoente, tá? Não é xk elevado a 1, xk elevado a o 3, que é a terceira coordenada. E digamos que a minha aproximação anterior a essa seja também do mesmo jeito: xk menos 1, 1, xk menos 1, 2 e xk menos 1, 3. Então, a distância entre essas duas aproximações a gente vai chamar de dk. Ela vai ser uma espécie de distância entre elas. Vai ser o máximo para ir variando de 1 até 3 aqui, porque são apenas 3 coordenadas. Se fossem 10 coordenadas aqui, o i variaria de 1 até 10. Então, vai ser o máximo da diferença entre os módulos das respectivas coordenadas. Tá? Então, eu vou fazer o módulo da primeira coordenada de uma menos da outra. Vou ver essa diferença aí em módulo. Vou ver a diferença em módulo da segunda com a segunda, a diferença em módulo da terceira com a terceira. E assim por diante. No final, eu vejo qual foi a maior diferença em módulo que apareceu. Essa maior diferença em módulo vai ser a distância entre essas duas aproximações. Vamos ver um exemplo. Digamos que o xk fosse, por exemplo, fosse 1, 2 e 5, certo? E digamos que o xk-1, que é a aproximação anterior, digamos que ela fosse 3, 2 e 1. Então, eu vou olhar para as diferenças em módulo das coordenadas respectivas. Então, eu vou ter 1 daqui menos o 3 de cá em módulo. Isso aí dá módulo de menos 2, né? Que é mais 2. Agora, segunda daqui menos segunda de cá em módulo. 2 menos 2 dá 0, módulo de 0 é 0. E terceira daqui menos terceira de cá fica módulo de 5 menos 1. Isso aí dá módulo de 4, que é igual a 4. Portanto, aqui o dk é o maior entre esses módulos, entre os módulos dessas diferenças. O maior módulo que deu foi 4. Então, o dk aqui vale 4. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Digamos que o xk agora fosse menos 1, 2 e 8, e que o xk-1, por exemplo, fosse, certo, menos 5, aí, digamos, 4 e 6. Beleza? Então, como é que vai ficar aqui? Eu olho para a diferença entre as primeiras coordenadas. Aqui eu vou ter menos 1 menos menos 5. Então, vai dar menos 1 mais 5, né, em módulo. Isso aí dá 4. Aí, 2 menos 4 dá menos 2. Em módulo dá mais 2. Beleza? E 8 menos 6. Em módulo deu 2. Certo? Quem é maior, novamente, foi 4. Certo? Então, é assim que a gente calcula a distância entre essas duas aproximações. dk aqui é 4, certo? É 4 também. Então, a gente vai ter ainda... É como se isso aí fosse o erro absoluto, que eu só estou olhando para as diferenças entre as coordenadas. Também vai ter o erro relativo, da mesma forma que a gente podia fazer antes. Agora, o erro relativo vai ser o seguinte, ó, vai ser dk barra, para denotar quem é o erro relativo, aí vai ficar dk, que é o erro absoluto, sobre o máximo dos módulos das coordenadas da minha iteração atual, do x
é k, certo? Então, aqui variando para ir de 1 até 3. Então, nesse exemplo aqui, ó, quem é que seria o meu erro relativo? dk barra seria quem? Seria o dk, que é 4, e eu ia dividir pelo maior módulo entre os elementos do xk, da minha aproximação atual. O cara aqui que tem o maior módulo é 5. Então, vai dar 4 sobre 5, que é 0,8. Então, esse aqui que é o erro relativo, certo? Normalmente, a gente usa o critério de parada com alguma precisão no erro relativo. Se ficar menor que 0,01, aí eu sei que está na hora de parar. Outra forma de fazer é dizer um número máximo de iterações que eu quero realizar. Digamos 20 iterações. Se eu chegar a 20 iterações, eu uso o valor que eu cheguei na minha última iteração como o valor da minha solução aproximada, certo? É normalmente isso que a gente faz nos exercícios, nos exames. A gente diz, tipo, aplique o método 4 vezes. Porque se você mostra que você sabe aplicar o método 3, 4 vezes, não precisa aplicar 10, 20 vezes para mostrar que você sabe, né? Então é isso. Vamos ver agora um exemplo. E vamos resolver o seguinte. Então, use o método de Gauss-Jacobi para calcular a solução do sistema AX igual a B, né? No caso, a minha matriz A, ela vai ser dada pelo seguinte: 4, 1 e 2, beleza? Menos 1, 3 e 1, certo? 2, 2 e 5, tá? Aí eu quero que o B seja os termos independentes, né? Que eles sejam 20, 30 e 65, beleza? E eu quero uma precisão de epsilon igual a 0,05 no erro relativo. Nas contas, vamos usar, como nos exemplos que a gente vinha fazendo antes, 4 casas decimais, certo? Então, após a vírgula, vamos usar 4 casas decimais no arredondamento, lembrando sempre de fazer o arredondamento padrão que a gente estudou lá no comecinho do curso. E vamos começar de x0 igual a origem. Então, eu vou começar com x0 igual a 0, 0, 0. Maravilha. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É ver se o método vai funcionar. Como que eu sei que o método vai funcionar? Eu tenho que verificar se A satisfaz aquele critério lá que eu falei de ter a diagonal estritamente dominante. Ou seja, quem que é o cara aqui na diagonal? É 4. O módulo de 4 é maior ou é menor que a soma dos módulos de 1 e de 2? Módulo de 1 é 1, módulo de 2 é 2, a soma aqui é 3, quem é maior é o cara que está na diagonal. Então, beleza. Na segunda linha agora, quem está na diagonal é 3. Então, o módulo dele é maior ou menor que a soma dos módulos dos caras que estão fora da diagonal. Lembra que é sempre em módulo, tá? Então, aqui não é para fazer menos 1 mais 1, não. É módulo de menos 1 mais módulo de 1. Então, deu 1 somado com 1 de novo, deu 2. 2 é menor que 3. Então, quem está na diagonal é maior de novo em módulo. E na última linha, quem está na diagonal é 5. Então, eu vou ter aqui módulo de 5. E fora da diagonal, eu tenho módulo de 2 mais módulo de 2. A soma dos módulos aqui está dando 4, que é menor que 5. Então, quem está na diagonal, de novo é maior. Então, A é estritamente diagonal dominante. Então, eu posso usar o método de Gauss-Jacobi aqui. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui, porque vai ficar bastante coisa e eu quero... eu gostaria de economizar espaço. Certo? Vamos começar, então, transformando o nosso sistema. Beleza? O que é que a gente vai ter, então? Vamos voltar aqui para o sistema, né? Eu estou na forma matricial. Quem que é o meu sistema aqui? Eu teria 4x1 mais x2 mais 2x3 igual a 20. Segunda equação é menos x1 mais 3x2 mais x3 igual a 30. E terceira equação é 2x1 mais 2x2 mais 5x3 igual a 65. Beleza?
Então, vamos transformar esse sistema aí. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar na primeira equação o x1, na segunda equação isolar o x2 e na terceira isolar o x3, certo? Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Isolando o x1 na primeira equação, vou ficar com x1 igual a quem? Vou passar esse 4 aqui dividindo. Então, vai ficar 20 sobre 4 dá 5, beleza? Aí, menos x2 sobre 4, tá? Menos 2x3 sobre 4. Então, menos x3 sobre 2. Isolei o x1 na primeira equação. Agora, na segunda equação, como é que vai ficar? Eu tenho que isolar agora quem? Tenho que isolar o x2. Então, vai ficar x2 igual a... Passa esse 3 aqui multiplicando, dividindo. Então, vai ficar 30 sobre 3. Vai dar 10, certo? Aí, ó, mais x1 sobre o 3 que eu dividi. Mais x1 sobre 3. Menos x3 sobre o 3 que eu dividi. Então, aqui vai ficar o x2 isolado na segunda equação. E na terceira equação agora? Agora eu isolo o x3 na terceira equação. Então, eu vou ter x3 igual a... Vou dividir tudo por 5. Então, vai ficar 65 dividido por 5. Isso dá 13, beleza? Aí, menos 2x1 sobre 5, menos 2x2 sobre 5. Maravilha. Então, isso aqui é como que o sistema vai ficar para eu fazer as minhas contas. É só disso aqui que eu preciso agora. Beleza? Deixa eu melhorar isso aqui. Eu vou diminuir um pouquinho esse tamanho. Opa, não tanto assim. Para colocar isso aqui no cantinho. Beleza? Para a gente usar aqui embaixo. Vamos construir agora uma tabela da mesma forma que a gente fazia lá no comecinho. Então, a gente vai ter a iteração. Vou escrever assim só, tá? Vamos ter quem é o x1, quem é o x2, quem é o x3, né? As minhas três variáveis. Vou ter a distância entre elas, daquele jeito diferente lá que eu defini, e o erro relativo. Certo? A gente vai encerrar quando o erro relativo ficar menor do que 0,05. Certo? Então, bora lá. Primeira iteração. Começa aqui, eu não fiz nada ainda, 0, então todo mundo começou com os valores na variável inicial. Certo? Eu não tenho como calcular distância ainda nenhuma aqui, porque eu só tenho apenas uma aproximação. Vamos agora aqui. Quem é que é a minha primeira aproximação agora? Quem é que vai ser quem é que vai ser a primeira coordenada da minha primeira aproximação? Bem, então, só é a gente vir agora aqui no sistema. Lembra que como é que a gente acha? Isso que está aqui, certo? Já é cx mais d, certo? Então, se eu fizer c vezes xk mais d, vai dar o xk mais 1. O que é que eu estou querendo dizer? Se eu vier aqui do lado direito, e aí eu substituir o x1 pelo x1 da minha aproximação atual, o x2 pelo x2 da minha aproximação atual e o x3 pelo x3 da minha aproximação atual, o que der do lado esquerdo vai ser a minha nova aproximação. Então, é só fazer isso. É só a gente vir aqui nesse sistema já escrito desse jeito e substituir do lado direito a aproximação atual. O que eu for achando do lado esquerdo vai corresponder à minha nova aproximação, certo? Então, vamos ver aqui. Quem é que eu vou ficar quando eu substituir o x1, x2 e x3 por 0 do lado direito? Bem, x2 é 0 aqui, x3 é 0 aqui. Então, o x1 agora vai ser 5, certo? x1 agora é 5. x2 agora é quanto? Substituir o x1 por 0 e o x3 por 0. Então, o x2 agora vai ser 10. Beleza? x3 agora é quanto? Substituo o x1 aqui do lado direito por 0 e o x2 também por 0. Então, o x3 agora vai ser igual a
a 13, beleza? Agora eu vou olhar para as distâncias. Para o módulo de x1 novo menos x1 antigo, deu 5, né? Módulo do x2 novo menos x2 antigo deu 10. Módulo do x3 novo menos x3 antigo deu 13. Qual que foi o maior desses módulos? Foi o 13. Então, aqui dá 13. É o maior dos módulos que a gente ficou. Certo? E agora, como é que eu acho esse aqui? É o erro relativo. Como é que a gente faz esse? A gente divide o dk pelo módulo máximo na minha aproximação atual. Então, eu vou dividir aqui o 13 pelo 13. Beleza? Então, vai dar 1 aqui. Certo? Maravilha. Então, esse 1 aqui não está ainda menor do que o erro relativo. Então, vamos seguir adiante. Vamos ver agora quem vai ficar na minha segunda iteração. Certo? Então, agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir aqui ó, o x1, o x2 e o x3 do lado direito pelo x1, x2 e x3 da minha aproximação atual. Então, o x1 agora vai ser 5, o x2 vai ser 10 e o x3 vai ser 13. Então, eu tenho que ver o que é que vai dar agora, tá? Beleza, então, vamos ver. Vamos substituir. Se eu fizer aí, ó, no caso do x1, eu tenho que botar 5, certo? Menos, aí o x2, quem é o x2 agora? É 10. Então, menos 10 sobre 4, menos x3. Quem é x3? x3 é 13. Então, menos 13 sobre 2, igual. Então, deu menos 4 agora. Então, eu venho aqui e marco aqui agora o x1 como menos 4. Aí, agora, vamos ver quem é o x2. Aí, eu vou ter 10 mais x1. Quem era o x1 na minha aproximação anterior? Ele era 5. Então, vai ficar mais 5 sobre 3, beleza? Menos x3. Quem é x3 na aproximação anterior? 13 sobre 3, igual. Pronto, 7.3333. Bom, marca aqui. 7,3333. E o x3 agora vai ser o quê? O x3 agora vai ser 13 menos x1 na anterior. Então, eu vou ter 2 vezes 5 sobre 5, né? Dá menos 2. Aí, agora depois, menos 2 vezes x2. Quem era x2 na anterior era 10. Então, menos 2 vezes 10 sobre 5. Não tem muito o que fazer aí, daria... nem precisava da calculadora. Dá 7. Beleza? Então, agora vamos ver quais são as distâncias aqui. Eu vou olhar em módulo. Ó, 5 menos 4 dá o quê? 5 menos 4 dá 9. 13 menos 7 dá 6. 10 menos 7,3333 vai dar 2 e alguma coisa. Então, a maior que deu foi no x1. Então, a maior diferença foi 9. Beleza? Aí agora eu vou dividir aqui, para determinar quem é o erro relativo, o 9 pelo maior módulo na minha iteração atual. Beleza? Beleza. Mas aqui voltando, eu vou dividir o 9 pelo maior módulo na minha iteração atual. Tá bom? Vou dividir aqui ó, por 7,3333. Tá bom? O que é que vai dar? Eu vou ter 9 sobre 7,3333. Isso aí deu 1,23. Tá? Não precisa colocar o número de cargas decimais não, porque a gente só quer saber se é maior ou menor do que a precisão que a gente quer. Certo? Então não está menor ainda. Vamos continuar. Próxima etapa. Eu vou voltar aqui e vou substituir agora o x1 sempre que ele aparecer por menos 4, o x2 sempre que ele aparecer por 7,3333 e o x3 sempre que ele aparecer vou substituí-lo por 7. Certo? Então, quem que vai ser o meu x1 agora? Ele vai ficar 5 menos x2. Então, 7,3333 sobre 4 menos x3, que é 7 agora, sobre 2.
Aproximando, então deu menos 0,3333. Vamos colocar aqui. 0,3333. E o x2, o que é que vai dar agora? x2 vai ser 10 mais o x1 de antes, então que era menos 4, né? Então, menos 4 sobre 3, beleza? Menos x3, que era 7, então menos 7 sobre 3. Então, deu 6,3333. Maravilha. 6,3333 aqui. E o x3 vai dar o quê? x3 vai dar 13 menos 2 vezes o x1. Então, vai dar o x1 aqui é negativo, né? Ele vale menos 4. Então, vai dar mais 2 vezes 4 sobre 5, tá? Menos aí 2 vezes o x2, que era 7,3333 sobre 5. Então, agora a gente ficou com 11,666 e 7. Então, 11,6667. Agora, vamos ver quem é a maior distância entre esses valores. Aqui vai dar um pouquinho maior do que 4, né? Vai dar 4,3333. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 4,66667. Então, a maior é 4,6667. Dividimos agora pelo termo de maior módulo aqui. Detalhe que aqui é negativo, tá? Beleza. Então, aqui dá menor que 4. Essa minha distância. Então, eu vou dividir aqui pelo termo de maior módulo entre esses, que é o 11,6667. Então, vamos ficar com 4,6667 sobre 11,6667. Deu 0,4. Ainda não, né? Então, vamos seguir. Mais uma interação. Mais uma interação. O que é que eu tenho que fazer agora? Vou para o x1. E agora, todas as vezes que eu for substituir aqui do lado direito, eu substituo o x1 por menos 0,3333, o x2 por 6,3333 e o x3 por 11,6667. Certo? Então, quem é o novo x1? Vai ficar 5, vai menos x2 sobre 4. x2 é menos 0, não sei o que, então vai ficar mais 0,3333 sobre 4, menos x2, eita, tá errado. Tá errado, desculpa, vai ficar 5 menos x2. x2 é 6,3333, aí sobre 4, menos x3, que é 11,6667 sobre 2. Beleza, deu menos 2,4167. Vou marcar aqui. Menos 2,4167. Agora no x2, o que é que vai ficar? No x2, aí a gente vai ter que substituir 10, que já tinha ali, mais x1 sobre 3. x1 é menos alguma coisa, então vai ficar menos 0,3333 sobre 3, beleza? Menos x3, então menos 11,6667 sobre 3. Deu 6. Deu 6 exatamente, beleza? Deu 6. Beleza. Então, agora no x3, quem é que vai ficar? No x3, aí a gente vai ter 13 menos 2x1. x1 é quem? É menos 0,3333. Então, vai ficar mais 2 vezes 0,3333 sobre 5. Menos 2x2. Então, menos 2 vezes 6,3333 sobre 5 também. Então, deu 10,6. Beleza? 10,6 aqui. Então, vamos às diferenças. Aqui, ó, de 2,4 para menos 0, desculpa, de menos 2,4 aproximadamente para menos 0,3, a diferença vai ser 2,1 em módulo, aproximadamente. Aqui a diferença deu 0,33, né?
e aqui a diferença dá 1,06. Então, a maior que deu foi essa aqui. Vamos fazer aqui a conta, né? Vai ser 2,4167 menos 0,3333. Então, deu 2,083 e 4. E agora eu divido isso aqui pelo maior módulo que eu tenho nessa iteração. Então, eu vou ter 2,0834 sobre 10,6. Beleza? Sobre 10,6 aqui. Então, o que vai dar vai ser 0,20, né? Aproximadamente. Então, ainda não, né? Então, segue adiante. Na próxima etapa, o que é que eu tenho que fazer? x1 agora vai ser quem? Então, vamos substituir pelos valores da iteração anterior. Então, eu vou ter 5 menos x2. x2 é 6 na anterior. Então, menos 6 sobre 4. Menos x3, que era 10,6, só que sobre 2. Então, deu menos 1,8 agora, no x5, no x1 agora nessa etapa. Menos 1,8. Agora, o x2 é quem? x2 vai ficar 10 mais x1. x1 era menos 2,4167 sobre 3. Menos x3, que era 10,6 sobre 3. Então, deu 5,6611. Beleza? Espera aí, deixa eu apagar aqui. Pronto. 5,6611. Agora o x3, o que é que vai ficar? x3 agora vai ser 13 menos 2x1. x1 era negativo, né? Então vai ficar mais 2 vezes 2,4167 sobre 5. Menos 2x2, então menos 2 vezes 6, que era o x2 na etapa anterior, sobre 5. Então deu 11,5667, certo? Então, 11,5667. E agora, qual é a maior distância que a gente tem? Desses dois aqui vai dar 0,6 aproximadamente. Desses dois aqui vai dar 0,3 aproximadamente. E nesse aqui vai dar 0,9, né? Aproximadamente. Então, a maior vai ser essa. Quanto é que vai ficar? Vai dar 11,5667 menos 10,6. Então, deu 0,9667. Como o meu erro absoluto aqui, 0,9667. Divido pelo maior módulo nessa iteração atual. Então, vai dar 0,9667. Eu escrevi de novo, não precisava. Sobre 11,5667. Então, deu 0,08. Não, está quase chegando. Beleza? 0,08. Finalmente, deve dar certo agora. Na sexta iteração. O que é que eu vou obter? Então, vamos ver. Quem é que vai ser o x1 nessa iteração agora? Vai ficar 5, aí menos x2. Então, menos 5,6611 sobre 4. Menos x3, então, menos 11,5667 sobre 2. Então, agora deu menos 2,1986, certo? Menos 2,1986. x2 vai ser quem? x2 vai me dar 10 mais x1, que era menos 1,8, então menos 1,8 sobre 3, menos x3, então menos 11,5667 sobre 3. Então, deu 5,544. 5,5444. E, finalmente, o x é 3 agora. Vai ser quem? Vai ser 13 menos 2x1. Então, mais 2 vezes 1,8 sobre 5. Beleza? Menos 2 vezes 5,6611 sobre 5. Deu 11,4556. 11,4556.
0,4556. Vamos para as distâncias agora. Entre esses dois aqui vai ser 0,3 aproximadamente. Aqui vai ser 0,1 aproximadamente. E aqui também vai ser 0,1 aproximadamente. Então, a maior que vai ter vai ser entre esses dois. Os dois valores de x1. Então, eu vou ter 2,1986 menos 1,8. Então, isso aí deu 0,3986. 3986. E agora, eu divido esse número pelo maior módulo dessa iteração. Então, vai ficar 0, de novo, eu apaguei sem necessidade. Ou tinha necessidade? Eu já nem me lembro mais. Sobre o maior da iteração atual. Então, 11,4556. Beleza? 0,035. 0,035. Isso aí está menor do que 0,05. Decisão que a gente queria. Então, quem é que é a solução aí para o sistema? A solução aproximada para o sistema, com 4 casas decimais. Essa aqui, certo? Então, a gente vai ter x, a nossa aproximação, resposta, certo? Então, só relembrando aí, quando eu faço o dk, o erro relativo, eu vou dividir o dk, certo? O erro absoluto, pelo maior módulo da iteração atual, da iteração que eu estou nesse momento, certo? Então, pessoal, é isso por hoje. Vamos encerrar por aqui. Já estamos com quase 1 hora de vídeo. No próximo vídeo, a gente vai ver mais alguns exemplos e já vamos também iniciar o outro método que a gente vai estudar, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.